Não, eu sou a minha garrafa. Amém, amém, aleluia. A graça e a paz para a igreja do avivamento. Aleluia. Receber aqui essa incumbência. Realmente nunca é fácil falar em público e ainda mais o temor, né, do coração que a gente tem que ter, porque estamos tratando da santa palavra, né? Então ela precisa ser bem recebida pelo Espírito Santo de Deus para ser propagada, né? Eu queria pedir à igreja para abrir em Juízes 6. Vamos ler do 11 até o 34. Amém? Vamos lá. Então o anjo do Senhor veio e sentou-se debaixo do carvalho de Ofra, que pertencia a Abiezrita Joás. Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo em um tanque de prensar uvas, para escondê-lo dos midianitas. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: O Senhor está com você, poderoso guerreiro. E Gideão respondeu: Senhor, se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão todas as maravilhas que os nossos pais nos contavam quando diziam: Não foi o Senhor que nos tirou do Egito? Agora, porém, o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. O Senhor se voltou para ele e disse: Com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem o está enviando? Gideão respondeu: Senhor, como posso libertar Israel? O meu clã é o menos importante de Manassés e eu sou o menor da minha família. O Senhor respondeu: Eu estarei com você e você derrotará todos os midianitas como se fossem um só homem. Gideão prosseguiu: Se de fato posso contar com teu favor, dá-me o sinal de que és tu que estás falando comigo. Peço-te que não vás embora até que eu volte e traga a minha oferta e a ponha diante de ti. E o Senhor respondeu: Esperarei até você voltar. Gideão foi para casa, preparou um cabrito e com uma éfa de farinha fez pães sem fermento. Pôs a carne em um cesto e o caldo em uma panela. Trouxe-os para fora e ofereceu-os a eles sobre o carvalho. O anjo do Senhor lhe disse: Apanhe a carne e os pães sem fermento, ponha-os sobre esta rocha e derrame o caldo. Gideão assim o fez. Com a ponta do cajado que tinha na mão, o anjo do Senhor tocou a carne e os pães sem fermento, e o fogo subiu da rocha, consumindo a carne e os pães. Então o anjo do Senhor desapareceu. Quando Gideão viu que era o anjo do Senhor, exclamou: Ai de mim, soberano Deus! Vi o anjo do Senhor face a face. O Senhor, porém, lhe disse: Paz seja com você, não tenha medo, você não morrerá. Gideão construiu ali um altar em honra ao Senhor e lhe deu este nome: O Senhor é paz. Até hoje o altar está em Ofra. Gideão construiu ali um altar e está a Ofra de Abiezrita. Naquela mesma noite, o Senhor lhe disse: Separe o segundo novilho do rebanho do seu pai, aquele de 7 anos de idade. Despedace o altar de Baal, que pertence ao seu pai, e corte de Aserá, que está ao lado do altar. Depois faça um altar para o Senhor, seu Deus, no topo deste lugar de refúgio. Ofereça o segundo novilho em holocausto com a madeira do poste de Aserá que você irá cortar. Assim, Gideão chamou 10 dos seus servos e fez como o Senhor lhe ordenara. Mas, com medo de sua família e dos homens da cidade, fez
tudo de noite, não durante o dia. De manhã, quando os homens da cidade se levantaram, lá estava demolido o altar de Baal, com o poste de Aserá ao seu lado cortado, e com o segundo novilho sacrificado no altar que havia sido construído. Perguntaram uns aos outros: quem fez isso? Depois de investigar, concluíram que quem fez isso foi Gideão, filho de Joás. Os homens da cidade disseram a Joás: traga o seu filho para fora, ele deve morrer, pois derrubou o altar de Baal e quebrou o poste de Aserá que ficava ao seu lado. Joás, porém, respondeu à multidão hostil que o cercava: vocês vão defender a causa de Baal? Estão tentando salvá-lo? Quem lutar por ele será morto pela manhã. Se Baal fosse realmente um deus, poderia defender-se quando derrubaram o seu altar. Por isso, naquele dia, clamaram Gideão Jerubbaal, dizendo que Baal dispute com ele, pois derrubou o seu altar. Nesse meio tempo, todos os midianitas, amalequitas e outros povos que vinham do leste uniram os seus exércitos, atravessaram o Jordão, acamparam no vale de Jezreel. Então Gideão, tomado pelo Espírito do Senhor, convocou com toque de trombeta as israelitas para seguir. Amém. Feche seus olhos, baixe sua cabeça, vamos orar. Espírito Santo de Deus, quero te entregar aqui essa santa palavra, esse santo momento, Senhor, de adoração a Ti, Senhor. Que a Tua palavra, Senhor, ela possa, Senhor, ser fixada hoje, Senhor, nos nossos corações e na nossa mente. Abre os nossos olhos para que possamos enxergar o que Tu queres de nós. Abre os nossos ouvidos para ouvir o que Tu queres de nós. Precisamos, Senhor, sair daqui ouvindo a Tua voz, o Teu toque, o Teu direcionamento. Que a palavra da verdade, nada mais do que a Tua palavra, venha a ser apregoada neste lugar, Pai. Que ela possa, Senhor, trazer ao nosso coração e ao nosso mente, Senhor, o entendimento que nos traz a paz. É o que já te agradeço, Senhor, que Tu possa me usar, Senhor. Estou disponível em Tuas mãos, para que eu possa servir de canal, Senhor, para a Tua igreja, para falar daquilo, Senhor, que venha de Ti, somente de Ti, do Teu coração, do Teu altar, diretamente para os nossos corações. Desde já eu te oro e já te agradeço. Amém. Então, igreja, a leitura é bem extensa, né, por conta do contexto, né, que existia aqui. E o tema dessa ministração que eu trouxe hoje é o revestimento do Espírito de Deus para cumprir o chamado. Então, fazendo assim uma breve introdução. Nesse momento aqui que nós lemos, Israel estava sob servidão dos midianitas. Havia 7 anos que eles estavam sendo massacrados. Todo o mantimento, todo o gado, tudo que eles tinham estava sendo tomado, perseguido pelos midianitas. Então, nos versículos anteriores ao que nós lemos, Israel clama a Deus. E diante do clamor, né, que Israel fez, porque o único que poderia tirar Israel do local onde ele estava era clamar a Deus. Não há outra solução senão clamar a Deus. E assim eles fizeram. Clamaram ao Senhor. E o Senhor, como em vários momentos da Bíblia nós vemos, livra, né, Israel mais uma vez. E nesse momento o Senhor escuta com sua infinita bondade e misericórdia e vai e usa de Gideão. Levanta um homem para isso. Como tantas outras vezes nós vemos ao longo da palavra que o Senhor levanta alguém para ser chamado e pelejar e guerrear. Amém? E nesse momento o anjo do Senhor veio a Gideão. E o primeiro ponto que eu quero tratar nessa ministração é o chamado. Onde Gideão estava no momento em que foi chamado?
Gideão estava malhando o trigo no lagar. Nessa tradução tem um tanto porque é NVI, né? Mas na mais antiga, né? É lagar, né? Que chama. Porém, o lagar, ele não era o lugar para se malhar o trigo, né? O trigo, o correto seria malhar, né? Na época, num tecido batido. Esse era o local correto. O lagar era para pisar as uvas, né? Como aí diz, o lugar das uvas, para fermentação, vinho e tudo mais. Mas ele precisava estar escondido, né? Então, nesse momento, Gideão estava escondido por um motivo: a perseguição dos midianitas. Então, como eles estavam sendo perseguidos, massacrados, oprimidos, então, para fugir dessa opressão, ele precisava estar no lugar onde eles não levassem aquilo que eles estavam. E quando o Senhor, né, o anjo do Senhor, o próprio Deus, chega, né, qual é a reação dele? Claro, diante de toda aquela opressão que eles estavam vivendo, medo, né, aquela situação. E o que foi que ele falou? Mas, Senhor, eu sou o menor da casa do meu pai. A minha família é a mais pobre de Manassés. Gideão, nesse momento, fala para o Senhor os olhos de como ele se via. Os olhos que ele tinha sobre ele. Nesse momento, Gideão não enxergava os olhos que o Senhor tinha sobre ele. Libertador do povo de Israel, ele seria usado para isso. Levantado para libertar o povo de Israel sob o direcionamento do Senhor. Mas nesse momento, ele olhou para ele com aquilo que ele tinha. No caso, naquilo que ele achava que não tinha, que era coragem, né, para seguir. Então, irmãos, existe um projeto de Deus quando Ele nos chama, né? E para cumprir esse chamado, existem lugares que nós só vamos chegar se nós tivermos a direção do Espírito Santo. Sozinhos, eles iam continuar ali, sendo oprimidos. Eles não conseguiriam avançar para a liberdade. Eles precisavam ser guiados. Então, somente com Deus eles iam alcançar. E existem alguns momentos na nossa vida, no nosso cotidiano, que para ter clareza e sabedoria, só se o Pai abrir os nossos olhos e enxergar. Por nós mesmos, como seres humanos, jamais vamos conseguir olhar para aquela situação e ver uma solução. E nesse processo ao qual eu e você somos chamados, existem níveis de libertação. Ora, ela precisa acontecer. E, na verdade, tudo isso acontece porque, no caso do que ele respondeu, né? Porque eu e você somos muito limitados nas nossas possibilidades. Sempre quando nós pensamos naquilo que nós somos limitados nisso. Mas quando acontecer, o anjo do Senhor chegou a Gideão, falou. Ele teve um posicionamento, que é o ponto 2. O que é preciso para a obra acontecer? No caso de Gideão, era a libertação de Israel. Houve um posicionamento. Gideão trouxe uma oferta diante do Senhor. Por que ele trouxe essa oferta? Porque ele precisava garantir que era o Senhor que estava chamando ele, que era o Senhor que estava na frente dele. Ele teve uma convocação para cumprir o propósito. E aí ele leva aquela oferta e o anjo do Senhor, quando tocou, né, quando o anjo do Senhor chega, no 21, ele estendeu a ponta do cajado que estava na mão e tocou a carne e os mãos asas, e o fogo subiu e consumiu a carne. E aí, com essa atitude, né, daquela oferta que foi queimada, houve a confirmação no coração de Gideão que o Senhor estava na frente dele. Que aí no outro ele diz: Ah, Senhor Jeová, eu vi o anjo do Senhor face a face. E é algo que
ele tinha a oferta. Quando o Senhor nos chama para cumprir o chamado, nós somos os primeiros a dizer que nós não somos capazes. Nós não vamos conseguir. Nós esquecemos quem vai conosco para realizar aquele propósito. Então, quando ele chega para mim, para você, ele perguntar: o que você não tem? É assim que Deus fala? Não. Ele não diz o que você não tem. Nós que temos uma lista gigante daquilo que a gente não é capaz, que a gente não pode. Nós falamos sobre Gideão aqui, mas vamos dar outro exemplo. Moisés também, quando foi chamado, teve um momento da sarça ardente. Moisés, quando ele foi chamado, ele foi resistente ao chamado, porque ele disse: mas Senhor, eu sou pesado de língua, eu não sei, eu não sou eloquente. Jeremias, quando o Senhor chamou ele, eis que eu não sei falar, porque eu ainda sou um menino. Então, quando o Senhor chega para te chamar, ele vai te capacitar. Aleluia. E esses grandes homens fizeram grandes realizações, cumpriram o propósito ao qual eles foram chamados. Gideão tinha muitas questões, eu sou o menor. Eram desafios na mente que ele vivia, de compreender que o Senhor estava com ele. O Senhor iria abrir a visão dele para enxergar e guiar para o verdadeiro cumprimento. E no 34, o Espírito do Senhor revestiu Gideão. O Espírito do Senhor vestiu ele. O Espírito de Deus estava com ele para aquela batalha. E ele foi lá, cheio do poder de Deus, e fez o que tinha que ser feito. Ele se posicionou. E lá ele derrubou o altar de Baal. Eu estava assistindo uma pregação de uma americana, Christine Kay, e ela é fundadora de uma das organizações, uma das maiores organizações anti-tráfico. E ela falou, a pregação dela era sobre entender que era tudo sobre ele, tudo sobre Jesus. E numa citação, eu trouxe aqui uma citação que encaixa muito bem nesse momento aqui, que ela disse assim: nunca é sobre o que a gente pode fazer, e nunca é sobre o que a gente não pode fazer. É sobre quem Deus é e o que Deus pode fazer nas nossas vidas. Não é sobre as nossas limitações, é sobre a habilidade e capacidade sobrenatural de Deus de fazer tão acima, tão mais abundante, tão além do que a gente pode pedir ou pensar. Mas o nosso problema é que quando o Senhor coloca uma coisa no nosso coração, e aí nós chegamos no momento que nós precisamos dar um passo além. E para a gente conseguir dar esse passo, a gente precisa andar em fé. E é nesse momento que muitos não conseguem avançar. Eu não consigo, eu não posso. Eu sou o menor da casa do meu pai. Eu sou pobre. Eu sou pesado de línguas. Eu sou muito jovem. Sempre quando a gente precisa dar esse passo de fé para viver uma maneira do reino diferente, para ter uma vida nova, para avançar em níveis diferentes, algo novo, a gente diz: eu não consigo, eu não tenho. Precisamos, irmãos, e precisamos muito viver a realidade. Esse momento em que Deus chega e diz: o Senhor chamou Gideão e ele estava revestido do poder de Deus. Gideão, ele foi chamado, ele foi direcionado. Gideão, ele não esperou a oportunidade de bater na porta para ele exercer o propósito que ele tinha que fazer. Mas infelizmente é uma situação que hoje nós também temos, não só na igreja, mas na sociedade como um todo. Quantos depois da pandemia pararam de estudar, não quiseram voltar, não quiseram mais prosseguir?
Quantos não querem mais, não tem mais vontade de fazer nada? Na empresa antiga empresa que eu trabalhava, o meu patrão contratou um coach para ir. Ele ia era de 6 em 6 meses na empresa. E a função dele, né? Ele tinha uma promessa lá que ele ia aumentar a porcentagem de vendas da empresa. Mas no treinamento dele, ele não falava nada de empresa, nada. Era muito pessoal. Era impulsionar a gente. O que você quer ser daqui a 6 meses? Qual é o seu objetivo de vida? O que você planeja fazer? Você quer ser um líder? Você quer liderar pessoas? Você quer ser um gerente? Tudo era tratando no eu. Por quê? Porque hoje na sociedade, se as pessoas não estão bem consigo mesmas, com aquilo que elas acreditam que elas são, elas não vão bem no trabalho. Quando elas são impulsionadas a estarem bem, a estarem felizes, a ter um projeto, eu preciso trabalhar hoje, eu preciso acordar de manhã, porque eu tenho um projeto de vida, eu tenho uma meta a cumprir. A empresa, bomba. Infelizmente, isso é uma realidade da sociedade e que muitos têm também se apegado a isso. Mas eu e você somos igreja. Eu e você, todos nós somos um chamado. Todos nós somos chamados para trazer ali na sociedade, mudar. Não é a sociedade que da igreja deixa nós fracos, nós murchos, todo dia, todo domingo não vem, aí senta e pronto, cumpri o meu momento. Não. Eu tenho um propósito. Se eu tenho uma visão, se eu tenho uma promessa, eu não vou esperar a oportunidade de bater na minha porta para exercer o meu propósito. Não. O Senhor não nos chamou para isso. Para esperar, sentar e esperar a oportunidade aparecer. Quando o Gideão foi chamado, ele se posicionou, ele fez uma oferta, ele disse: o Senhor está comigo, então eu vou avançar e eu vou destruir esses ídolos de Baal. Ele tomou um posicionamento. Quando nós, às vezes a gente clama ao Senhor, o Senhor age como Israel fez. Clamou: Senhor, age na minha situação, Senhor, entregue isso para ti. Mas às vezes a gente está numa situação que a nossa oração, nós somos a resposta para resolver aquilo. Porque o Senhor já está conosco. Nós somos boca de Deus na terra. E nós precisamos estar dispostos e comprometidos com o trabalho da igreja do Senhor nessa terra. Vivemos uma geração que não tem propósito. Está um caos, está uma confusão. A gente abre o Instagram, as notícias, pai matou um filho, filho matou o pai. É tanta coisa ruim que a gente fica doente da nossa mente com tanta coisa ruim que tem acontecido. A sociedade precisa de Deus. O mundo está em trevas. E dentro da igreja tem ficado com essa doença. Eu estava fazendo um curso de liderança e na primeira aula do pastor, a primeira coisa que ele disse: hoje ninguém mais quer ser líder. Ninguém mais quer tomar a frente de nada. As pessoas têm medo. E não é só dentro da igreja, na sociedade também. As pessoas não querem exercer cargos de liderança. Mas o serviço, ele não pode parar. O reino, ele não pode parar. Eu e você fomos chamados. Eu e você precisamos nos posicionar. E só assim vamos desfrutar da dependência de Deus, que é o terceiro ponto. Meu amado, você quer um chamado? Ide. Esse chamado é para qualquer um? É para todos. Quando nós abrimos essa palavra aqui, revestidos de poder, nada mais poderá nos resistir. Dando continuidade à leitura,
Em Juízes 7, eu vou fazer aqui uma leitura, Juízes 7, só virar a página, do 1 ao 7. Então Jerubaal, que é Gideão, se levantou de madrugada e todo o povo que ele havia se acamparam junto à fonte de Arode. O acampamento de Midian estava no norte deles, no vale perto do monte Moré. O Senhor disse a Gideão: você tem gente demais para que eu entregue Midian nas suas mãos, a fim de que Israel não se orgulhe contra mim, dizendo que a sua própria força o libertou. Anuncie, pois, ao povo que todo aquele que estiver tremendo de medo poderá ir embora do monte de Gileade. Então 22.000 homens partiram e ficaram 10.000. Amém. Então, aqui o exército tinha 32.000 pessoas. E aí foram embora, ficaram 10.000 e ainda assim o Senhor reduziu para 300. Nesse momento nós vemos o quanto o Senhor mostra que precisamos estar dependentes do Senhor. 300 homens, de 32.000, 300. Mas na frente explica como houve a seleção que o Senhor fez. Mas o Senhor mostrou aqui nesse momento que somente a sua presença iria garantir a vitória. Quando Gideão chegou no arraial, ele olhou, ele disse que a multidão lá no 12 fala, era inumerável. Ele se expressou aqui, é como a areia da praia. Era muita gente. E ele tinha 300 homens. Ele precisava depender totalmente do Senhor. Totalmente do Senhor. Eu e o Miguel temos vivido muito nesses dias, porque nós resolvemos empreender. E empreender é viver com fé. Nós já vivemos com fé, mas quando a gente depende integralmente só da mão do Senhor para tudo, então tudo está relacionado. E tem dias que a gente olha, Senhor, olha a tua mão. Se não for a mão do Senhor. É diferente de quando, por exemplo, antes que a gente, eu ia do trabalho, mas eu trabalhava, tinha todo dia tal, tinha meu salário e tal. Era aquela coisa mais, né? Mas agora não. É dependência total do Senhor. E quando ele desce e vê, né, tantos midianitas, amalequitas e tantos filhos do Oriente, ele olha assim para o desafio dele e ainda assim o Senhor cuida para ele não se desanimar. Porque Gideão, quando olhou, ele teve um sonho. E no sonho, o Senhor respondeu através do seu companheiro, ao qual ele contou o sonho, que Deus lhe daria a vitória. Só pediu para ele confiar. Quando ele ouviu que o Senhor estava com ele, o 15, sucedeu o que? Ouvindo Gideão a narração deste sonho e a sua explicação, ele o adorou. O que Gideão fez quando ele soube que o Senhor, quando ele olhou para o desafio e o Senhor confirmou, ele adorou. Já imaginou passar por uma situação dessa? Você ter 300 homens para um inumerável de homens. Estamos falando da situação de Gideão, mas eu não sei qual é o seu desafio. Mas o que Gideão fez foi adorar. 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 Quando a gente olha para esse momento, quem era Gideão aqui? Todo o processo que ele passou para chegar até aqui. Porque nós lemos aqui no início que quando o Senhor chamou para falar para ele ser o libertador, o que foi que ele fez? Eu, Senhor, eu sou o menor, eu sou isso. Mas aqui, Gideão já estava totalmente revestido do Senhor de uma maneira que ele não temia. Ele adorou porque ele tinha convicção da vitória dele.
É um Gideão diferente de quando ele foi chamado. É o processo que ele passou, tudo aquilo que ele tinha na mente, que colocava impedimento para aquilo que ele precisava realizar. O que o Senhor quer gerar em mim e em você é dependência total. Você olha para a situação e diz: Jesus, é tudo isso mesmo? Eita, Jesus! Mas o Senhor está junto de você. E Ele vai entregar na sua mão o que você precisa para vencer. Mas você precisa adorar e não reclamar, né? Uma das coisas que eu tenho orado muito ao Senhor nos dias ruins: não reclamar, não deve abrir a minha boca para falar uma palavra que contraria o Espírito Santo, mas ter esperança e paciência. E sabe o que acontece quando você adora? Ele te dá estratégia e sabedoria. No versículo 16, então repartiu os 300 homens em 3 esquadrões e deu-lhes cada um nas suas buzinas e cântaros vazios, tochas neles acesas. Irmãos, isso é estratégia de guerra. Estratégia de guerra. A verdade é que as estratégias de guerra, elas vêm mediante a adoração diante do Senhor. A sua oração vai te revelar a resposta. Ele passou por um processo, ele precisou sair de onde ele estava. Onde Gideão estava? Gideão estava no esconderijo. Ele estava escondido do que ele estava vivendo. Ele precisou ouvir o chamado, ele precisou entregar a oferta dele e ele precisou se posicionar. O que você precisa entregar? Eu quero te dizer uma coisa: o seu posicionamento vai te levar para uma zona de dependência. O que aconteceu? E o fim dessa guerra? O Senhor deu sabedoria e estratégia. Os 3 esquadrões tocaram a buzina, o povo inimigo correu gritando, fugiu, jogaram a espada no outro, eles foram confundidos. Eles se atacaram. Foi isso que Deus fez, com a estratégia que Ele colocou no coração de Gideão. E aí depois eles foram perseguidos e mortos. Mais à frente, se você depois quiser fazer a leitura final. E para concluir, você pode perguntar: e agora? Muito bonita a história de Gideão. Mas e eu? Como eu posso exercer o meu chamado cheio do poder de Deus? O chamado, ele é para todos. E ele nunca vai depender dos seus dons e talentos. Ah, mas eu tenho dons e talentos. Nunca vai depender disso, se não for o Senhor. E também não vai depender se você, mas eu estou tudo quebrado. Ele te capacita. Quando entregamos o que nós temos nas mãos, você não pode entregar aquilo que você não tem, você tem que entregar aquilo que você tem. Deus, com sua infinita misericórdia, nos usa. Precisamos entender isso, que é só pela infinita bondade e misericórdia dele. Mas é Jesus. É sempre nele. É só ele que vai fazer você cumprir o seu chamado. É Jesus. Sempre foi Jesus e sempre será Jesus. Precisamos abrir a palavra de Deus. Precisamos encher a atmosfera com palavras que declarem, que decretem a glória de Deus. O mundo precisa de mim e de você para trazer esse poder aonde você estiver, pois é essa palavra aberta que alcança vidas. Quero pedir a você que fique de pé. Eu quero convidar você
a fazer como Gideão fez. Só você e Deus sabem o que precisa ser feito para você exercer o seu chamado. Você precisa derrubar os ídolos. Nós somos expertos em criar ídolos. Entregar a sua oferta no altar. O sacrifício precisa ser feito. Senão será só mais um domingo, só mais um momento. Faça esse o seu momento de entrega. Venha até o altar e seja específico. Eu te encorajo a dizer aquilo que está te impedindo de avançar, de dar aquele passo que você precisa estar de fé para avançar no seu chamado. Eu não sei qual é o impedimento que você está precisando derrubar. Você vai dizer diante do Senhor. Eu não sei se é um hábito, talvez um pecado, talvez o seu orgulho, talvez é alguma fachada, talvez é a opinião de algum homem que lançou sobre você, alguma mentira que você guardou aqui e tomou como verdade. E você acreditou. Talvez seja o medo, a falta de confessar algo que você precisa. Isso é entre você e Deus. Então eu quero te convidar, você que está aqui hoje, que precisa entregar algo ao Senhor no altar dele, que tem te impedido de avançar, que tem te feito cativo, impedido de seguir. Quando você chegar no altar e entregar a sua oferta, ele faz o fogo descer. Quando você entrega no altar o sacrifício de Deus Todo-Poderoso, ele destrói todo o altar, outros deuses. A gente derruba ídolos. Então a gente enche esse local de adoração e o fogo santo do Senhor vem. O que você precisa é paixão para derramar no altar. Eu não sei o que é que o Senhor quer fazer comigo e com você, mas eu e você precisamos dizer: eis-me aqui, envia-me a mim. Eu preciso, Senhor, da tua paixão. Se você tiver com vergonha de vir até o altar, você pode colocar a mão no seu coração e conversar com o Senhor. E